Para finalizar aqui, a gente gostaria de chamar a doutora Yara Mota, que é para falar sobre suporte transfusional de transplante de medula óssea no INCA. Tirar? Ok. Peraí. Foi. Obrigada. Bom, agradeço a organização, a Provita, o convite. É um grande prazer estar aqui com colegas tão renomados, né? Então, realizados todos os transplantes, transplantados os linfomas e os mielomas, vamos ao suporte, né, transfusional, né, desses pacientes. Bom, a base da prática transfusional, o alicerce, é constituído pela segurança, qualidade, legislação e custo. A segurança sempre esteve presente nas nossas atividades, mas a partir de 2004, a Anvisa incorporou no seu escopo ações de uma aliança da Organização Mundial de Saúde em que com foco principal na segurança dos pacientes. E em 2013 foi feita uma legislação, na realidade, uma RDC, resolução de colegiado para que todo o estabelecimento de saúde tivesse um núcleo de segurança. Então, esse núcleo de segurança, o NISP, é atualmente obrigatório em todos os hospitais, visando sempre a segurança. A qualidade é um diferencial, né, que inclusive existe ressarcimentos de serviços oferecidos baseados em certificação que o hospital tenha. Quer dizer, se ele tiver uma certificação, ele vai ser ressarcido de maneira diferencial da outra instituição que não tenha um certificado de qualidade. E toda a prática transfusional é determinada pela legislação, tem um regulamento técnico, além dos requisitos sanitários, quer dizer, e essa norma, essa legislação é atualizada com regularidade, a vigente é de 2017, e o custo, né? Cada vez são incorporados mais testes, mais procedimentos, para que você tenha menos riscos transfusionais, e o custo é realmente cada vez maior, né? Então, baseado nesses quatro plataformas, esses 4 pontos, é que é feita toda a prática transfusional. Mas a fonte do sangue é escasso, é uma dádiva nobre e escassa. Então, a gente precisa sempre de motivadores, de pessoas com repercussão com o público, que possa continuamente estar fomentando a doação. Somente 1,8% da população no Rio doa sangue. E qual seria o ideal se pelo menos tivéssemos 5% doando sangue? A gente tem um exemplo de uma campanha feita há uns anos, acho que uns 3 anos, pelo Cristiano Ronaldo, que é uma referência para os hemoterapeutas, porque ele não fez tatuagem só para não ficar um ano sem doar sangue. Quer dizer, é um ato realmente de altruísmo, né? No INCA, eu trouxe os nossos padrinhos, uma campanha de carnaval. O carnaval sempre é um período muito crítico, assim, quer dizer, como os feriados prolongados, e mesmo independente de ser férias, ou às vezes você tem campanhas de vacinação com vírus que inaptam até por um mês, 4 semanas, que o doador não pode doar. Quando você tem, por exemplo, uma vacinação como a do sarampo, com vírus inativado. Então, nós temos o coreógrafo Carlinhos Jesus e a bailarina Ana Botafogo, que há 14 anos fazem a nossa campanha de carnaval. Então, a gente consegue, no período, uma semana antes do carnaval, ter um estoque suficiente para manter a regularidade de atendimento aos nossos pacientes. É claro que, para essas campanhas, a gente precisa ter o apoio da direção. Essa foto do Dr. Luiz Fernando Bouzas, quando ele estava na direção, é fundamental esse apoio da direção para que todo o corpo clínico esteja envolvido nessa campanha. Isso aqui é na Praça da Cruz Vermelha, num caminhão de som, com a Viviane Araújo. E
O exemplo, né? Quer dizer, na realidade, a gente não tem a tradição de doar sangue. Uma vez eu li um livro, esses livros de autoajuda americana, em que ele orientava você doar sangue uma vez por ano. Quer dizer, é uma prática. Mesmo os europeus, né, porque passaram por guerras, levam os seus filhos, sempre no aniversário vão doar sangue, levam os seus filhos. E a gente agora está fazendo um painel com os filhos e os pais que levam os filhos. E essa é um deles, essa foto. Então, passado pela captação, pela triagem, liberado esse doador, se obtém o produto tão precioso, que é a bolsa de sangue. Nós falamos que a legislação, ela monitora, ela determina regras em todos os pontos, todas as etapas, até o sangue ser liberado para o paciente. Inclusive, o tempo de coleta, dependendo do tempo que o sangue for coletado, você pode ou não produzir determinados componentes. Por exemplo, se você demora mais de 8 minutos coletando o sangue, você não pode produzir plaquetas desse componente. Depois, após a coleta, o sangue então é fracionado nas centrífugas refrigeradas, o extrator, e aqui está mais. E a obtenção aqui, ó, de plaquetas. Esse grumo aqui é as plaquetas no plasma. Enquanto o sangue é fracionado, são realizados os exames, tanto de classificação sanguínea, e também para saber se esse doador já foi sensibilizado, quer dizer, já entrou em contato com algum antígeno que ele não tinha e produzir algum anticorpo, que nós chamamos de anticorpo irregular. Na realidade, nas hemácias tem mais de 400 antígenos, são mais de 29 sistemas sanguíneos, né? A gente sabe que os mais comuns não é só ABO, RH, existem outros vários sistemas e que podem interferir numa transfusão. E cada vez são feitos mais exames. Na década de 80, eram feitos exames só para hepatite, sífilis e chagas. 37 anos depois, foram incorporados outro exame para hepatite B, hepatite C, HIV, HTL, e cada vez você tenta detectar mais precocemente a presença de um vírus, quer dizer, tentar diminuir a janela imunológica para que você não transfunda um sangue negativo, mas que você pode causar infecção. Já que é um bem precioso, ele precisa ser fracionado para que você use somente o necessário em cada paciente. Então, o sangue é fracionado em hemácias, plaquetas, que a gente chama de randomizadas, mas uma outra fonte de obtenção dessas plaquetas é doador único, a gente vai ver a seguida. Concentrados granulosos, que é usado mais esporadicamente em pacientes com infecção severa. Plasma fresco e crio precipitado. Sempre é um excedente de plasma e esse excedente é enviado para a indústria, para a produção de albumina, imunoglobulina e os fatores de coagulação. Uma outra fonte, uma outra maneira de coleta de sangue é usando equipamentos que a gente chama de aférese. Aférese significa remoção. São as máquinas, o doutor Luiz Fernando já até mostrou. É uma técnica que o sangue é retirado, é separado em vários componentes, a fração removida é retida, em seguida, o restante dos constituintes voltam a uma perda em torno de 30% daquele componente que a gente quer retirar. Então, você pode retirar plasma, plaqueta, linfócito, granulócito, ou qualquer componente, baseado nos diferentes pesos moleculares, né? As plaquetas, linfócitos, monócitos, granulócitos e hemácias. Essas máquinas, as primeiras, são de origem, assim, a ideia vem do americano, veio de desnatadeiras. Então, a medicina passou a utilizá-la para coletar plasma. Depois, com o advento dos transplantes, foram utilizadas na obtenção de plaquetas. No INCA, a gente, como o Luiz falou, foi em 1984, nós passamos a utilizar esses equipamentos para preparar plaquetas para os pacientes transplantados. Depois utilizamos também granulócitos, principalmente pacientes hematológicos e transplantados na obtenção
dar um suporte no período de severa aplasia com infecção, que não sendo responsiva nem a antifúngicos ou antibióticos. Coletamos também linfócitos em pacientes com recaída. Coletamos também, utilizando essas precipitadoras, células progenitoras periféricas. Quer dizer, o primeiro transplante, a primeira coleta que a gente fez foi em 92. E também é feita a coleta de hemácias, que a gente não faz no INCA, porque a maior demanda transfusional nossa é de plaquetas. Exemplos de processadoras. As processadoras não são nada mais do que centrífugas que você coloca ao lado do doador. Então, enquanto você retira o sangue, ele vai sendo centrifugado e você já retém a camada, um percentual pequeno, né, da camada do componente que você deseja. Doadores fidelizados, que é o sonho de qualquer banco de sangue. A gente tem um grupo de doadores que doam aos sábados. Plaquetas podem ser doadas 24 vezes ao ano. Então, a gente tem um grupo que já são amigos, marcam juntos e vão com regularidade e voluntariamente. Então, mas é um grupo ainda pequeno, a gente precisa aumentar sempre esse percentual. Bem, e qual o impacto da transfusão, qual é o percentual das nossas transfusões que é dirigido para os pacientes do SEMO? Sabemos que quem mais transfunde numa instituição hospitalar é a hematologia, né? Quer dizer, aqui a gente tem as crianças com a relação de transfusão por pacientes de 52, quer dizer, foram 3 mil. Isso é um artigo que a gente publicou em 2012, mas o percentual permanece, assim, mais ou menos nesses termos. Então, de 20 mil, mais de 20 mil transfusões, 13.539 foram para as crianças, em 67 pacientes. Então, cada criança é uma média de 52, adultos hematológicos 46 e o SEMO 28, essa relação. Então, o SEMO com a hematologia é responsável por pelo menos 50% das transfusões que são realizadas na instituição. As cirurgias, embora um grande número, mas também é um grande número de pacientes. A oncologia, sempre as crianças transfundem mais, 12, aqui 9, 6, e o outro que é dermatologia, gineco, mastologia e medicina nuclear. Bom, em 2011 se começou com os cirurgiões, né, com os da anestesiologia, um programa de redução estratégica de transfusão, quer dizer, na realidade, avaliando o que se poderia fazer em termos de diminuir o número de transfusões sem aumentar morbidade e mortalidade. E isso foi sendo incorporado gradativamente, primeiro para os pacientes com câncer. Isso aí é uma publicação de 2015. O que a gente pode ver? Quais são os parâmetros que podem ser estabelecidos para que você reduza o número de bolsas, de hemocomponentes liberados para o paciente sem que haja prejuízo em seu tratamento? Quer dizer, na realidade, quando você transfunde hemácias, você tem que manter as condições de oxigenação tissular, mantendo as condições hemodinâmicas, né? Você vai assegurar uma ótima oxigenação aos pacientes, aos pacientes cirúrgicos, em quimioterapia, em radioterapia. Cada vez ficou mais enfatizado que antigamente se falava se você transfundir uma bolsa só, porque não é necessário. Na realidade, você ou transfunde duas ou não transfunde nenhuma. Esse conceito acabou. Na realidade, você deve transfundir um só concentrado e analisar, porque eles viram que é mais conservadora e pode ser eficaz e suficiente. Além de que, avaliando uma unidade para as 2 unidades, você diminui em 25% o uso de sangue sem consequências clínicas. E, da mesma forma, as plaquetas, em termos profiláticos, os níveis ficam em torno de 10 mil, atualmente, para o gatilho, né, de transfusional. Tá? Obviamente, com os sangramentos, mediante sangramentos maiores, você pode elevar esse nível, mas sempre baseado na clínica. Plasma fresco é um componente que você usa
excepcionalmente, tem indicações bem precisas, você não dispõe de concentrado inativado, quer dizer, concentrado industrializado, ou uma indicação bem precisa, anemia hemolítica microangiopática. Tá? Fora disso, você vai sempre preferir o fator inativado. E, da mesma maneira, o crioprecipitado, né, que é um concentrado de fator 8, von Willebrand, 13 e fibrinogênio. Só que, quando você transfunde os componentes, quer dizer, quando você transfunde hemácia e plaquetas, sempre tem uma presença de leucócitos. Esses leucócitos não servem para nada, só para atrapalhar. Realmente, para dar reação febril, induzir a luminização e transmissão de doenças. Então, graças a Deus, surgiram os filtros que removem em 3 log esses leucócitos e cai a luminização, você não transmite CMV, até porque se você tivesse também um paciente CMV negativo, para você localizar, identificar um paciente, um doador CMV negativo, no nosso país é muito difícil, mais de 77% da população já teve contato com CMV, e muitas vezes você tem reativação do próprio vírus do que a contaminação. Então, todo componente para o centro de transplante de medula é filtrado. Na realidade, a gente filtra e a gente vai ver, esses são os filtros, tá? E a gente vai, só um minutinho. E também existe uma outra possibilidade também transmitida pelos linfócitos, nesse caso, que é a reação enxerto versus hospedeiro transfusional. Não se sabe bem a incidência, ela não é frequente, mas todo cuidado deve ter, você tem que ter, porque geralmente ela é fatal. Então, uma vez que você desencadeou, não tem como voltar atrás, reverter. São células imunocompetentes no enxerto, o hospedeiro não tem habilidade para rejeitar essas células, e alguma diferença entre o HLA, entre o doador e o receptor. Quem tem risco bem definido são os transplantados. Tem outros pacientes também, linfoma, leucemia, anemia plástica, e algumas drogas também que dão uma imunossupressão grande. Eu já vi um paciente que fez um quadro, ele tinha uma leucemia linfóide crônica, tinha 34 anos, foi refratário aos vários tratamentos, daqueles tratamentos convencionais, até que veio uma medicação de fora, o Campath, ele usou, entrou em remissão, e ele estava muito bem, sem precisar de transfusão, e, de repente, ele acorda, no final de semana, ele ligou e disse, olha, acho que eu fiz uma alergia. Estava com uma lesão de pele, começou a achar que era alguma medicação coçando, surgiu também um quadro de diarreia e evoluiu para óbito, porque a biópsia da pele mostrou que era uma lesão, reação enxerto transfusional. Então, o que evita essa reação? Só tem uma coisa. Quem que pode transmitir? São todos os componentes celulares, hemácias, plaquetas, granulócitos, até se você tiver um plasma fresco, que você tenha linfócito viável. E a única maneira de você evitar é irradiando. Então, em termos de protocolo, a gente filtra e irradia para os pacientes do SEMO, do Centro de Transplantes, para pacientes da oncologia, para pacientes da hemato e para crianças. Porque nem sempre também você sabe a mudança de protocolos e quando vão ser inseridos drogas que são severamente imunossupressoras. Então, a gente já tem um protocolo estabelecido. E até quando, já estava lendo nos artigos, até quando esses pacientes transplantados devem utilizar irradiados, filtrados? Sempre. Eles falam para a vida inteira. Já que você não tem dados, bases suficientes para retirá-los com segurança. Então, a gente viu os concentrados de hemácia, assim como os plaquetas, filtrados, irradiados e lavados em caso dos pacientes apresentarem reação alérgica severa. Mais recentemente, foi esse mês, saiu uma implementação dessa transfusão estratégica reduzida em pacientes transplantados
da Clínica Maio, foi publicado agora, esse mês, em setembro. Eles fizeram uma avaliação em os pacientes, determinaram que deveriam ficar, o gatilho seria de 7 gramas de hemoglobina por decilitro e a contagem de plaquetas menor que 10.000. Então, com isso, eles tiveram uma redução de custos de 18%, quase 20% nas transfusões, sem qualquer impacto e menor risco também para os pacientes sendo transfundidos. Então, a transfusão, mesmo sendo uma prática segura, deve ser utilizada criteriosamente, uma vez que toda transfusão traz em si um risco para o receptor. A legislação também fala da hemovigilância, quer dizer, em todos os passos, todas as etapas, desde a captação, da seleção do doador, da coleta, do fracionamento desse componente, dos testes com todos os controles de qualidade, da transfusão em si, e depois, no período pós-transfusão, para o surgimento de alguma reação adversa. Hoje se fala também em hemovigilância do próprio doador, que é obrigatório também pela legislação, as reações que ele apresenta. Agora, o importante é ter a rastreabilidade desse sangue coletado. Temos um sistema de gerenciamento de transfusão, em que são armazenados todos os componentes transfundidos e relatados também as reações diversas apresentadas durante as transfusões. Fica na intranet, o módulo interno do INCA. E, ao mesmo tempo, também um registro de que todo paciente que apresentou reação transfusional, no momento que ele vai ser transfundido novamente, aparece um alerta que ele já teve uma reação e tem algum protocolo estabelecido. Teve uma campanha de grafiteiros no INCA, em que alguns deles decidiram fazer o grafite sobre doação. E teve um concurso. A gente fez muita campanha, fizemos votação maciça, e esse foi o painel que ficou nos muros, lá de fora. E que ele botou doe sangue. Esse foi o vencedor, depois de a gente votar maciçamente neles. Mas, quer dizer, a importância de você não esquecer que todos os pacientes transplantados precisam, durante todo o seu curso de tratamento, do suporte transfusional. Para o êxito, não existe o transplante sem esse suporte. E a gente está sempre... A importância de você voltar sempre a ter doadores fidelizados que assegurem um menor risco de transmissão de doenças e um menor risco de desabastecimento e mantendo sempre a regularidade do estoque. Era isso que eu tinha que falar.